Leitura e produção de textos. Vamos ver agora o estudo da coerência. Coerência e os seus fatores. Coerência decorre de vários fatores. Entre eles destacamos linguísticos, discursivos, cognitivos, culturais e interacionais. Repare que é interacional. Interacional de interação. Tá certo? Nossa interação aqui com você. Vamos interagir um com o outro, A com B. Muito bem. Vamos seguir. Primeiro de tudo, entendendo agora o que é coerência. Coerência é um princípio de interpretabilidade do texto, como interpretar texto. Ela está ligada à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação, ou seja, numa situação comunicativa. A coerência é global, ou seja, leva em conta o texto todo, a situação comunicativa, os elementos envolvidos, quem fala, onde está falando, com quem está falando, por que está falando, de que está falando, e tem como base a continuidade dos sentidos, a lógica das coisas. Tanto é que quando muitas vezes um maluco, um bêbado está conversando, se diz, para, o cara está dizendo coisas sem sentido, tem a menor coerência que ele fala, tem a menor coerência, tem o menor sentido. Ou seja, a coerência, portanto, está relacionado à inteligibilidade, a eu entender o que o outro está dizendo. Vamos mais a fundo um pouco. Ela, como já foi dito, está relacionada a elementos linguísticos, ou seja, um dos fatores de coerência são os elementos linguísticos. E quais são esses elementos linguísticos? Aqui estão alguns. Primeiro, a ordem dos termos, ou seja, a ordem que aparece na oração. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois os complementos verbais, depois os advérbios, ou seja, seguindo nessa ordem aqui, você tem uma ordem direta da frase e a ordem direta colabora para a inteligibilidade, porque o relacionamento entre eles está, digamos assim, numa situação de contiguidade, um após o outro, tá? Envolve também o campo lexical e o campo semântico, e a gente vai já ver se esses dois elementos aqui, todos esses elementos em funcionamento, os elos coesivos e, enfim, o contexto. Vamos lá. Em funcionamento, os elementos linguísticos. O que está em azul, bilionário, Bill Gates, Gates, seu e Gates, né? Tudo isso aqui que está em azul está relacionado a termo bilionário e a Bill Gates. Ele tem, portanto, uma relação lexical entre eles e uma relação semântica. Então, bilionário tem a ver com Bill Gates. Aqui eu faço uma redução de Bill Gates para Gates. Aqui, de novo, eu uso um pronome para apontar, fazendo a ligação entre amigo pessoal, Simoni, né, e Bill Gates, ou seja, este seu aqui, trabalha em três direções. Seu amigo pessoal, quem é esse seu amigo pessoal? É o Simoni, amigo pessoal de quem? De Gates. Então, é um elemento de coesão, colaborando para fazer a junção, a união e estabelecer a coesão do texto e, consequentemente, aqui neste caso, a coerência. Mesma coisa com o espaço sideral, que nós temos espaço sideral, turismo espacial, estação espacial internacional, ônibus espacial, preço da passagem, etc. Então, tudo isso aqui está relacionado à parte da coesão e da coerência do texto. A mesma coisa para a fortuna, que está em verde aqui. Fortuna, 56 bilhões, tem a ver com dinheiro, uma extravagância, porque ele está gastando 25 bilhões, enfim. O que está em verde aqui é um campo lexical e semântico relacionado à fortuna. Tudo isso colabora globalmente para que este texto seja considerado coeso e coerente. Outro fator de coerência é o conhecimento de mundo, ou seja, todo aquele cabedal, toda aquela enciclopédia de conhecimento que nós temos na nossa memória, que vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Esse conhecimento é arquivado na cabeça nossa por meio de blocos ou modelos cognitivos globais, como chama a psicolinguística. Quais são esses modelos cognitivos globais? São esses aqui, frames, esquema, planos, scripts, esquemas textuais. Vejamos cada um deles. Frame. Frame é um bloco de conhecimento que é armazenado sob a forma de rótulo, mas sem ordenação. Por exemplo, carnaval, uma aula, um show. Você tem, quando fala carnaval, vem na sua cabeça uma sequência de fatos, de ações. Quando fala aula, vem na sua cabeça uma sequência de fatos, de ações.
O esquema é armazenado com uma sequência. No carnaval você não tem uma sequência, né? A aula pode mudar de sequência. Mas, por exemplo, dirigir um carro tem uma sequência. Preparar a aula tem uma sequência. Então, dirigir o carro. Primeiro eu tenho que enfiar a chave, aproximar a chave. Ligar a chave, colocar no ponto morto, ligar. Ou seja, se eu inverter uma dessas sequências, pode ser que não dê certo. O plano é outro tipo de modelo cognitivo. Exemplo, passar em um concurso. Ele obedece a uma sequência X para que eu consiga atingir Y. Tá? Então, o plano é bem voltado para um objetivo específico. O script é armazenado de forma estereotipada, de acordo com a cultura. Exemplo, casamento. Quando você fala em casamento, de acordo com cada cultura, tem uma sequência de atividades a ser feita. E os esquemas textuais diz respeito ao conhecimento das características dos gêneros textuais. A questão da estrutura global, o esqueleto, a parte relativa às ideias, né, o conteúdo semântico, e a parte relativa ao vocabulário, a parte gramatical. Então você sabe como é que é uma carta, sabe escrever, sabe como é que é um horóscopo, um anúncio, um recado e assim por diante. Esses, portanto, são os modelos cognitivos que colaboram para que nós possamos fazer um texto com coesão e coerência. Outro fator de coerência é o conhecimento chamado partilhado. Partilhado entre quem? Partilhado entre o locutor e o emissor, partilhado entre os interlocutores. E para isso tem que haver um equilíbrio entre o dado e o novo, ou seja, entre aquilo que se conhece, que é conhecido, que já é dado, e aquilo que é novidade. Se não houver um equilíbrio nisso aqui, o texto poderá se tornar desinteressante, né? Ou a pessoa poderá não entender o que está sendo dito. Exemplo na prática aqui do conhecimento partilhado. Quem sabe quem foi ou quem é Garry Kasparov? Quem é esse aqui? Você conhece? Você sabe o que é Deep Blue? Você conhece o que é Deep Blue? Não? Então, se você não conhece isso aqui é novo para você. Mas você sabe o que é a Rússia, né? Você conhece, já ouviu falar em Vladimir Putin, né? Já ouviu falar em TV, já ouviu falar em debate, já ouviu falar em marchas de dissidentes, né? Já ouviu falar na palavra adversário, etc. Mas você não sabe quem é Deep Blue. Mas quem foi Deep Blue? É um supercomputador que analisava os lances de xadrez e que conseguiu ganhar, né, o computador da IBM, chamado Deep Blue, conseguiu ganhar uma partida de xadrez do Garry Kasparov, que é um dos maiores campeões de xadrez do mundo. Logo, né, esse texto aqui traz informações novas para muitas pessoas. Por exemplo, quem é Garry Kasparov e o que é Deep Blue. Então há um equilíbrio entre aquilo que todo mundo já sabe e aquilo que você não sabia. Há um equilíbrio entre os pontos de exclamação, de interrogação, e entre aquilo que você, né, tica aqui como o que você já sabe. Portanto, esse equilíbrio entre o que eu não sei e o que eu sei é fundamental para que o texto seja inteligível, para que ele seja lógico, para que ele seja coerente. Outro fator de coerência é a inferência. Inferência nós já vimos, já estudamos. São chegar às informações implícitas em um texto, ou seja, é a operação pela qual o receptor, aquela pessoa com quem eu estou falando, conversando, estabelece uma relação de forma que ele reconheça, que ele consiga perceber as informações que estão implícitas no texto. Como assim? Exemplos. Paulo comprou uma Mercedes conversível. Se alguém fala isso aqui, há duas inferências possíveis. Primeira, bem simples, Paulo tem um carro. Segunda, que Paulo é rico. Comprou a Mercedes conversível. O casal está sozinho, que é o contexto, né? O contexto aqui. O casal está sozinho em casa, ele está dentro do quarto, ela está na sala, a campainha então toca e ele grita. Ele grita lá de dentro do quarto. Campainha! Aí a mulher responde, estou de camisola. Qual é a inferência que você faz dessa fala aqui? Qual é a inferência? O que é que você deduz daqui? Você deduz que não posso abrir a porta, né? Então ela deduz aqui que ela não pode abrir. Por que ela não pode abrir? Porque ela está em casa sozinha de camisola, não estão esperando ninguém, pode ser alguém, né, desconhecido, então ela não pode abrir a porta. Se ela não pode abrir a porta, eu só posso deduzir isso aqui a partir, né, dessa situação aqui, que a pessoa está de camisola e não vai abrir a porta de camisola por algum pudor. Muito bem.
Terceiro exemplo aqui. Agora um diálogo entre dois sócios de uma empresa. Um deles fala, as encomendas chegaram? E o outro responde, os correios estão em greve. Logo, eu deduzo o quê? Que a encomenda não chegou, nem vai chegar, né? As encomendas não chegou, nem chegarão. Por quê? Porque o correio está em greve. Essa aqui, portanto, é a dedução a que você chega, a inferência que você chega. É um fator de coerência. Então, parece uma resposta sem sentido, mas ela tem sentido. Parece uma resposta sem sentido, mas tem sentido. Tá? Isso aí, portanto, são inferências que tornam o texto coerente, esse diálogo coerente. Outro fator de coerência são os fatores pragmáticos, ou seja, aqueles relacionados à contextualização. Eles ancoram, eles fixam o texto em uma dada situação comunicativa. Por exemplo, se for escrito, o timbre ou a logomarca, o local, a assinatura, os elementos gráficos de um texto, tudo isso colabora para que você compreenda melhor esse texto. As ilustrações, as fotos, o título, a manchete, o autor do texto, tudo colabora para dar informação para que você compreenda melhor o texto e ele se torne coerente. Outro fator de coerência é a situacionalidade, ou seja, a situação comunicativa, o contexto imediato em que ocorre a interação entre duas ou mais pessoas. Então, esse contexto em que o texto está inserido é a situacionalidade. E aí, um texto pode ter sentido ou não ter sentido, dependendo da situacionalidade. Veja essa frase aqui. Esta frase parece não ter sentido, uma frase maluca. Como que a galinha está grávida? Galinha grávida? Como é que pode? Não pode. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque uma galinha é uma ave não engravida. Mas vamos pensar em uma situação comunicativa em que eu possa empregar isso aqui de forma que ele fique bastante inteligível. Vamos supor que uma esposa esteja com raiva porque descobriu que a amante do marido está grávida. Então, se a esposa descobriu que a amante do marido está grávida, ela pode, em conversa com outra colega, dizer assim, olha, a galinha está grávida. Então, a partir desse momento, essa aqui, a frase a galinha está grávida, adquiriu coerência e pode ser considerada uma frase gramatical e coerente da língua portuguesa. Portanto, a depender do contexto, a frase pode ter ou não coerência, pode ser ou não um texto. Outro fator de coerência aqui é a informatividade. Informatividade é o grau de previsibilidade da informação. Então, eu tenho um texto muito informativo, pouco informativo, medianamente informativo, dependendo da previsibilidade do que eu escrevo. Pouca informatividade vai gerar pouco interesse no texto. Todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu dizer, então não precisa eu escrever mais nada, todo mundo já disse. Muita informatividade causa estranheza. Por quê? Porque aí, puxa, eu não entendi nada. O que ele quis dizer com isso? Então, isso é interessante, porque, por exemplo, se você usa o lugar comum, chavões, o discurso batido, etc., você vai ter pouca informatividade. Então, é preciso que haja um equilíbrio entre aquilo que todo mundo sabe, tá, e aquilo que é novo, entre o que se sabe e o que é novo. Exemplo, esse texto aqui. Esse texto pode ter muita informatividade para alguns e para outros nada, né? Então, Brasília, capital do Brasil, situa-se no Planalto Central. Esse pedaço aqui é completamente desnecessário, porque todos nós brasileiros sabemos que Brasília é a capital do Brasil. Agora, ela se situa no Planalto Central? Mais ou menos, talvez nem todo mundo soubesse, né? Seu projeto tem a forma de avião. Tá, isso aqui eu mais ou menos, um sabia, outro não sabia. Daí a divisão em asa norte e asa sul. Que interessante. Então é por causa daquela forma que Brasília tem de um avião assim, é que você divide em asa norte e asa sul. Asa sul, asa norte. Então, isto aqui é uma informação que para uns não tem novidade, no caso se é a capital do Brasil, então isso aqui zero novidade, né? Isso aqui talvez um pouco de novidade, isso aqui talvez um pouco de novidade. Então esse texto seria medianamente informativo. Bom? Muito bem. Outro fator de coesão, de coerência é a focalização. O que é focalização? É o ato de eu direcionar a atenção do leitor, do ouvinte, para uma parte do texto.
que é que eu faço? Como é que eu faço isso? Através do uso de descrições, através do uso de palavras apontando, olha, veja isso, é isso aqui, isso é interessante, repare bem no que eu disse, preste atenção. Né? O uso dessas palavras faz com que eu focalize, que eu direcione a atenção do locutor para determinado ponto do texto. Na escrita eu posso usar um negrito, posso usar um sublinhado, posso usar um italic, posso fazer um quadro ao lado chamado hipertexto, né? Posso botar aquela imagenzinha da mãozinha com o dedinho apontando. Então tudo isso vai fazer com que eu direcione a atenção do leitor para um ponto específico do texto. E a intertextualidade é outro fator de coerência. O que é a intertextualidade? Consiste em eu buscar, né, referência em outro texto para eu poder dizer o que eu quero dizer. Então, se eu pego a música da Legião Urbana e ainda se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. O amor é fogo que arde se vê, é ferida que dói não se sente. Nesta música, o grupo Legião Urbana fez intertextualidade com dois textos, né? Com a carta de São Paulo aos Coríntios e com um poema do Camões, Lusíadas. Então ele faz a intertextualidade, ele faz referência, ele busca nesses dois textos, daí a chamada intertextualidade de forma, né, e de conteúdo. No hino nacional brasileiro, quando você canta aquela parte, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, mais flores, etc., você está fazendo uma intertextualidade com um poema do Gonçalves Dias, que foi escrito antes do hino nacional. Então, quando um texto faz referência a outro texto escrito anteriormente, isto é a intertextualidade, que pode ser de forma ou de conteúdo implícita ou explícita, né? Então, quando eu repito as expressões do outro, Ctrl+C, Ctrl+V, quando eu faço isso, eu tenho textualidade de explícita, né? Eu pego e coloco no meu texto a ideia do outro. Quando você está escrevendo o TCC e copia a informação, o conceito de um autor, você está fazendo a intertextualidade explícita, né, de conteúdo. E a intencionalidade e a citabilidade, mais dois fatores de coerência. Intencionalidade tem a ver com o objetivo que eu escolho para o meu texto. Então eu quero informar, quero convencer, quero explicar, né, quero comparar. Isso é a minha intencionalidade. O que é que eu quero fazer, o que é que eu quero que aquele texto faça, aliás, em relação ao interlocutor. E do outro lado tem a aceitabilidade. Uma tem a ver com a outra. Por quê? Porque a aceitabilidade tem a ver com o leitor, o receptor, entender e aceitar aquilo que eu disse. Então, eu tenho uma intenção, passo para ele. Ele aceitou? Beleza. Então, prossegue o texto. Outros dois fatores de coerência bastante interligados são a consistência e a relevância. Consistência. Os enunciados têm que ser verdadeiros, têm que ser sustentáveis logicamente. Não posso inventar, não posso dizer absurdos. E a relevância, os enunciados têm que estar relacionados, né, para aquele tópico discursivo. Então, tem que ser importante. Então, se eu estou falando de, por exemplo, educação infantil, eu não vou colocar ali a educação de jovens e adultos no meio. Por quê? Porque não tem nada a ver com o outro, né? Um não está relacionado ao tópico discursivo. O meu tópico discursivo é educação infantil. Por que eu estou colocando EJA no meio? Educação de jovens e adultos. Um tópico não tem nada a ver com o outro. O tópico educação de jovem e adulto não é relevante num texto que está se falando de educação infantil. Tá? Então, isso aí são os fatores de coerência. Tá? Então, terminamos por aqui. Espero que tenhamos sido claros e coerentes. Um abraço.